Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida. Olha só que beleza, 13 sábados que nós estamos aqui juntos, eu, você e as pessoas que estão sempre aqui conosco, hoje novamente muito bem acompanhado, estudando a lição de Marcos, né? Este capítulo fenomenal, o evangelho que fala sobre Jesus. E já se passaram 3 meses, nós chegamos hoje à lição de número 13, em que nós vamos falar de um tema muito importante. Antes da gente começar, quem nos acompanha, né, quem está comigo aqui hoje é o Amilcar. Queria que o Amilcar mandasse um oi pro pessoal que nos escuta, Amilcar. Irmãos, é um prazer estar com vocês novamente e é um privilégio podermos estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar aqui então comentando o último tema, que é, como nós comentamos semana passada, na lição que falava sobre a paixão, o sofrimento que Cristo teve aqui, nós vamos falar hoje sobre a ressurreição, porque afinal de contas, né, Amilcar, a morte era uma das batalhas que Jesus ainda tinha que enfrentar aqui antes de voltar aos céus. E nós vamos falar sobre isso hoje. Então, você que está em casa, se puder, feche os seus olhos. Você que está nos escutando, não consegue, acompanhe conosco essa oração que nós vamos pedir a presença do Espírito Santo entre nós, para que a gente possa estudar então. Vamos lá. Querido bom Deus, amado Pai, nós estamos aqui pedindo a Ti, Senhor Espírito Santo, que esteja conosco neste momento. Amém. Nós vamos tratar sobre este tema magnífico, lindo, fenomenal, que é e que foi a Tua ressurreição. Nós pedimos que qualquer palavra que dita, qualquer ensinamento ouvido, seja filtrado, tenha sido dito por Ti, Senhor Espírito Santo. Esteja conosco neste momento, é o que pedimos e agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, como nós estávamos comentando então, Amilcar, para a gente começar, né, o capítulo 16 de Marcos, que é o último capítulo, é um capítulo conciso, né? Marcos, ele não vai, como a gente falou lá nas primeiras lições, ele não vai perder muito tempo. Marcos vai direto ao ponto aqui e nós vamos falar sobre a ressurreição. Na ressurreição de Jesus acontecem muitas coisas, né? Ele vai aparecer as mulheres, depois ele vai aparecer os discípulos, ele vai aparecer as outras pessoas. Então, a lição traz isso dividido. Mas nós vamos seguir uma linha aqui, acompanhando o que está na Bíblia, então, né? Então, vamos começar aqui. Bom, o que vai acontecer basicamente é o seguinte: Jesus morre na sexta-feira, né? Uma morte rápida, já começa cumprindo algumas profecias aí, né? Porque, como a gente sabe, a Bíblia fala que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, o que não acontece com os ladrões, porque a morte de cruz era uma morte demorada, às vezes demorava horas, dias para a pessoa morrer, porque ela morria, na verdade, ela morria de cansaço, asfixiada. E Jesus não, vai ter uma morte incomum, vai morrer ali em breves momentos, morreu, é levado à tumba, fica lá, e agora, né, vem um evento fenomenal, que é o seguinte: morrer foi uma das coisas, mas ele tinha que ressuscitar, até porque ele tinha prometido que ia ressuscitar. Vamos começar então, Mica. Como é que foi esse processo aí? Me permita, que você me despertou de um assunto ali. O que matou Jesus não foi a cruz. Exatamente, porque se fosse a cruz, poderia demorar alguns dias. Tanto é que eles quebravam a perna das pessoas para poder não fugir, ficava alguns dias na cruz. O que matou Jesus foram os nossos pecados. Foi a separação que o meu pecado causou em Jesus, que é entre Jesus e Deus. Quer dizer, isso foi que matou Jesus. Por isso que ele morreu em 6 horas. Porque ele foi crucificado às 9 e morreu às 3 horas da tarde. Tudo bem, mas eu queria chamar a atenção a um detalhe que está na última parte, que da lição está chamando a atenção, do 15, versículo 42. E o outro dele que eu quero chamar a atenção, que o nome dos dias da semana, os únicos dias da semana que a Bíblia dá, são 2. Que é sexta-feira, chamada Dia da Preparação, e sábado, o Dia do Senhor. Quer dizer, os outros dias não tinha nome. Era o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, quarto lá. Então vou repetir, isso é importante. Os únicos nomes dados na Bíblia para os dias da semana: dia de preparação. Preparação do quê? Se não é o sábado, o santo dia do Senhor, preparação para o sábado. Sim. Outro detalhe que eu achei interessante, que está na lição de domingo, todo mundo acompanhou ali, é importante que muitas pessoas confirmaram a morte de Jesus. É incrível você imaginar, se você assistir na internet, tem muitas pessoas dizendo que Jesus não morreu, ele estava em coma, ou alguma coisa, falando alguma coisa assim. Então, é muito importante isso que a Bíblia está querendo mostrar para a gente, através de Marcos, no versículo 42 em diante, no final do 15, mostrando que várias pessoas testificaram da morte de Jesus. Então, uma delas foi quando José de Arimateia pediu o corpo de Jesus
para Pilatos, não, peraí, mas como? Não, a pessoa não morre assim. Sim. Então, com quem que ele foi falar? Com o chefe dos guardas. Não, realmente está morto. Nós sabemos que enfiaram uma lança, né, ali. Não, realmente está morto. Até espantou. Quer dizer, muitas pessoas confirmaram que ele tinha morrido de verdade. Muito bem. Com isso explicado, gostaria de passar para a segunda pergunta, se é possível. Sim, vamos lá. A não ser que você queira fazer algum comentário aí. Não, pode ir daí. Muitas pessoas estão com relação à ressurreição de Jesus, que foi em qual dia? Qual que é o nome do dia que Jesus ressuscitou? Na Bíblia? Não tem. Primeiro dia. O primeiro, exatamente, dia. o primeiro dia. Eu só estou refrisando isso aí para chamar a atenção, porque no quarto mandamento é o sábado, o sétimo dia. Então, o primeiro dia, domingo, e é verdade, como nós vamos ver daqui a pouco em 1 Coríntios 15, que Paulo chama atenção, que se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé estaria morta. Muito bem. Então é muito importante isso. Só que algumas pessoas, talvez muitos a propósito, outros por engano, estão enaltecendo o dia da ressurreição como se fosse mais importante do que a Páscoa, a morte de Jesus, que morreu pelos meus pecados e os seus pecados. E eles colocam e enaltecem o dia da ressurreição, que por sinal, o primeiro dia da semana se chama domingo, para nossa língua aqui. Então o pessoal, a partir da morte de Jesus, em vez de guardar o sétimo dia que Deus santificou e abençoou desde o começo, e com o qual Jesus descansou, eles querem, agora Jesus morreu, ressuscitou, e é muito importante a ressurreição de Jesus, mas vamos agora então adorá-lo no primeiro dia, porque é muito importante a ressurreição deles. E o pessoal, peraí, o que está na Bíblia que diz que está substituindo, ou qual que é a celebração bíblica da ressurreição, morte e ressurreição de Jesus? Qual que é a cerimônia bíblica para isso? Você fala da Páscoa? Não, a cerimônia bíblica que comemora, celebra a morte e a ressurreição de Cristo. Não é o dia da adoração domingo, sim. É o batismo. O batismo, sim. Exatamente. Foi o que nós fizemos o comparativo na semana passada. Então, o batismo que celebra a morte e a ressurreição de Jesus. Isso. Não você guardar o domingo como dia santo. Meu primeiro detalhe. Então nós vimos que várias pessoas testificaram que Jesus morreu. Foi crucificado. Agora você você quer passar para a ressurreição. Vamos lá, né? Vamos começar aqui, que é o tema de hoje. Vamos falar da ressurreição. Se você reparar agora no capítulo 16, deixa eu até colocar uma imagem aqui, vamos ver se vai funcionar perfeitamente. Você, olha, você que gostaria de ler os textos, os primeiros textos aí do 16? Pode falando, vai falando que eu vou lendo. Pode ler aí primeiro. Então diz assim, né? Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Então, vamos chamar a atenção para o segundo versículo. Repetindo o que eu estava falando, o domingo não é chamar domingo, é chamar primeiro dia, como você acabou de ler ali. Eu não sei se vocês repararam, mas no nascimento de Jesus, quais são dois personagens principais com relação ao nascimento de Jesus? O personagem principal se fala os pais. Exatamente, como se chamam eles? José e Maria. José e Maria. Quais são as principais pessoas que aparecem na morte de Jesus? Não é José e Maria de novo? Só que Maria, mãe de Jesus de novo, e José de Arimateia. Não é interessante? José e Maria, José e Maria. Tudo bem, prossiga, por favor. E aí ele continua, né? Versículo 4. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Perfeito. Então, se você perceber em João, capítulo 20, ele relata a mesma história e com mais acrescentar algumas informações. Você percebe, então, que
tanto Maria, mãe de Jesus, Uhum. a Maria Madalena. Madalena e algumas outras mulheres, eles foram um domingo de manhã, ao nascer do sol, para embalsamar Jesus, que era uma prática normal na época lá. Sim. Que porque não deu tempo de fazer isso na sexta-feira. Note bem, não é que não deu tempo, foi a propósito. Sim. Porque não era para embalsamar, obviamente. Uhum. Agora, o que aconteceu? Na hora que elas chegaram lá, no jardim, o que elas perceberam? Uai, a pedra enorme, que precisava de vários homens para tirar, colocar a pedra, estava aberta. Então o desespero delas, puxa, roubaram o corpo do nosso mestre. E o interessante a gente notar é que ela estava aberta e não estava guardada. Né? Porque Os soldados os não estavam lá, soldados que perfeitamente. deviam estar lá também não estavam lá. Perfeito. Né? Então daí elas chegaram, ficaram assustadas. Quando elas iam correr embora, elas viram 2 pessoas, que são 2 anjos. Correto? E os anjos, como você acabou de ler ali, calma, não fica espantadas. A pessoa que você procura, que é o Mestre Jesus, ele ressuscitou. Vá lá e avisa para o pessoal. E elas correram de volta para falar para os discípulos. Você viu que especificamente que o anjo chama a atenção de um nome? Pedro. Perfeitamente. Nós sabemos já a razão, uma das razões. Tudo bem, elas voltaram, as mulheres todas voltaram para falar para os discípulos, eles não acreditaram, porém vieram correndo. E 2 personagens que aparecem na Bíblia aqui que foram correndo, quais foram? Pedro e João. O primeiro, quem chegou primeiro? João porque era mais novo. Exatamente. Chegando lá, eles viram a pedra, não viram os anjos. Uhum. Viram a pedra, entraram, viram os panos que José de Arimateia embrulhou Jesus, certo? Para o túmulo dele. Viu que não estava tudo jogado lá. A profecia chama a atenção da ordem, que Jesus deixou tudo organizado, os panos todos dobrados. Dobradinho, bonitinho. Isso é uma chamada de atenção para nós, porque diz que está mostrando para a gente que Deus quer que tudo que seja feito para Ele seja com ordem. Tudo na igreja tem que ter organização. Todo trabalho feito para Jesus tem que ser com organização, com horário, tudo adequadamente. Paulo fala, né, no verso, tudo seja feito com ordem. Perfeitamente. E decência, Então, né? mas Jesus mostrou isso aqui após ele ressuscitar. O que aconteceu? Quando Pedro e João e Pedro entraram, viram tudo isso aqui, não viram o anjo, viram que o corpo de Jesus não estava lá e voltaram correndo para a cidade, certo? Ficou uma pessoa lá chorando, que nós podemos ver pela foto aqui. O que é que essa pessoa ficou parado lá chorando? Maria Madalena. Madalena. Olha que interessante. Nós vamos comentar agora para quantas, porque provar não só que Jesus morreu, que nós vimos, que até os romanos provaram, mas agora nós queremos provar biblicamente, provar quantas pessoas viram Jesus ressuscitado. Tudo bem. Você sabe que naquele momento lá, as mulheres tinham pouco valor. Naquela época lá. Não se dava valor ao que as mulheres falavam. É muito triste que naquela época as mulheres tinham menos valor que uma jumenta, de um animal. Era incrível, absurdo isso. E Jesus veio para mudar a mentalidade das pessoas. Tanto é que a primeira pessoa que o nosso Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitar, a primeira pessoa que ele apareceu, não foi para os líderes da igreja, não foi para os seus discípulos. Não é para o que era a pedra, o fundamento da igreja, não era para o discípulo amado, não era para ninguém, né? Ele apareceu para aquela que tinha menor valor. O interessante, amigo, dessa história, de você pensar, agora que você falou sobre isso é interessante, nem as próprias mulheres, elas estavam tão envoltas nisso, que nem elas tinham dado conta, porque elas já tinham visto os anjos. Tá certo que os anjos estavam no formato humano. Perfeito. Mas elas já tinham visto, elas foram lá, avisaram os anjos avisaram para elas. Avisaram elas foram lá falar com os discípulos viram, os discípulos falaram assim, não, vocês estão maluca, roubaram mesmo. E elas acreditaram, falaram, não, tá bom, roubaram mesmo. E já tinham falado com o anjo, né? E aí Jesus vai novamente agora o próprio Jesus, né, que vai aparecer e falar, não, minha filha, tô aqui. Peraí, Maria Madalena chorando lá, os anjos estavam lá. E Jesus aparece, ela chorando, não estava reconhecendo Jesus, e ela sentiu o vulto de uma pessoa. E ela chorando, por favor, você que tirou o corpo, onde você colocou? Roubou, nem ela acreditava. Então, você que roubou, sumiu com o corpo, onde você colocou? Me fala que eu quero embalsamá-lo, tal. E daí a palavra que ele falava com ela. Maria Madalena, você sabe que é a irmã mais nova de Lázaro e de Marta. Sim. Certo? E tiveram muitos problemas, era uma problemática, né? Mas que foi perdoado grandemente por Jesus. E quero chamar a atenção que se lembra, uma semana antes,
no tio dela, no Simão, ela que lavando os lavou pés. A gente falou acho que na perfeitamente. lição 11, se eu não me engano, sobre esse evento. E olha que interessante, que eu achei interessante, com relação a Maria Madalena, que naquele momento que Simeão achou ruim e Judas achou ruim, e os discípulos concordaram que ela desperdiçou 1 ano de salário para ungir Jesus, Jesus respondeu uma frase espetacular. Quem muito foi perdoado, muito mais ama. Sim. Correto? Então daí ela aparece ali no jardim e Jesus falou a palavra que ela reconheceu. Maria. Aqui na Bíblia parece só Maria, mas Jesus está chamando a atenção. Ela reconhece. Jesus, meu mestre! Você pode imaginar, eu fico até arrepiado só de imaginar. Falou Maria, mas a gente não sabe como Jesus disse Maria. Sim, mas né? é um termo que é tom de voz que ele se referia a Maria. Às vezes não se esqueça, ele entonação. perdoou ela 7 vezes. Peguei em adultério, Jesus transformou ela, etc. Vamos voltar ali. O que achei, a gente arrepia de quando ela vê que é Jesus ressuscitado, a primeira pessoa, o primeiro ser humano que é apresentado é para Maria. Maria, olha como Jesus enaltece as mulheres que eram desprestigiadas pelos homens, que é uma vergonha desprestigiar os seres humanos. Certo? Porque todos são feitos à imagem de Deus. Muito bem, eu quero continuar assim. Olha a emoção dela. E aparece, não especificamente aqui em Marcos, mas em outros evangelhos, que Jesus, sim, Maria, eu vou na linguagem do Amilcar aqui, eu estou compreendendo a sua emoção, eu sei que você quer que eu fique aqui conversando com você, mas quando fala na tradução original, não me toque, na verdade não é não me toque, certo? Eu não quero blasfemar aqui, mas eu tenho quase certeza que ela abraçou Jesus. Tipo, agarrou os pés dela lá. Não fique agarrado em mim, né? Então, não me detenha. É essa que é a frase original a gente pode fazer grego. Um paralelo. Maria deve ter feito algo como, por exemplo, Jacó, antes de se tornar Israel, fez Provavelmente. com Jesus. Deve ter agarrado e falou, o Senhor falou, imagina, eu meu preciso, Senhor, eu meu preciso Deus. ir, e ela agarrada nele. Então, não me detenha, vá. por quê? Eu não fui me apresentar para meu pai ainda. Escuta, isso aqui é um estudo bíblico profundo que, primeiro, mostra que não existe alma separada do corpo, porque é comum em todas as igrejas, a maioria das igrejas ensina que a hora que o corpo físico morre, a alma vai para o céu, ou, conforme as religiões, ou vai para o purgatório ou para o inferno. Então, é ensinado erradamente, e usando a Bíblia como se tivesse separação entre alma e corpo. Aqui acaba de mostrar que não existe isso. Porque Jesus mostrou, olha, eu ainda não subi para meu Pai para apresentar se o meu sacrifício foi aceito por Ele. Quer dizer, então a alma de Jesus não tem a separação de alma. Esse é um detalhe muito importante. Você quer fazer um comentário? Não, pode continuar, porque senão às vezes eu tenho medo de não dar tempo, a gente ainda tem muita coisa para ver. Beleza. Então, tudo bem. Não, mas continua, o segundo ponto. Então, daí o segundo ponto é agora, daí ele apareceu para mais pessoas. Nesse momento, ele não apareceu para os discípulos ainda. Ele apareceu para 2 pessoas especiais que estavam indo. Você lembra? Domingo de manhã, o pessoal ficou parado em Jerusalém para não viajar no sábado, mas o pessoal, os seguidores de Jesus, mais de 500 ali, se dispersaram. Especificamente 2 foram ir para Emaús, bem triste. E todo mundo conhece a história de Lucas 24, que Jesus encontrou com os 2 e ele não deixou eles reconhecer que era Jesus, correto? A propósito, porque Jesus que dá uma lição para eles. Eu quero chamar a atenção. Outro detalhe na Bíblia. Jesus não faz milagres para você acreditar nele. Jesus sempre guia você para a palavra, o fundamento da verdade. Se você amar a verdade, você vai aceitar Jesus. Ele, repito, não faz milagres para você fortificar a tua fé. Você tem que ter fé nele. Milagres é o secundário. Ele chama a tua atenção para a Bíblia. E foi o que ele fez. Eu quero chamar a atenção para vocês, apesar de estar em inglês isso aqui, pessoal, vocês podem print a tua tela aí. São 3, eu vou rapidamente se você quiser print. Tem mais ou menos, aproximadamente 500 profecias bíblicas que aparecem no Velho Testamento
dizendo que Jesus ia vir como Messias ali. Muito bem. E Jesus, ele começou, como está dito em Lucas 24. E aqui, quando ele apareceu para esses dois aqui, começando por Moisés, os profetas e salmos, ele começou a falar de todas as profecias que tinha no Velho Testamento, profetizando que o que ia acontecer com ele, que ele ia morrer, ia ser perseguido, tal, chicoteado, crucificado, ia ficar morto 3 dias ali. E, pessoal, eu sugiro vocês, repito, apesar de estar em inglês, mas está fácil. Você vê o texto ali, Gênesis esquerda, ali, né? E à direita você vê também o próprio texto mostrando o cumprimento da profecia. Isso é espetacular. Então, repito, Jesus levou aos seguidores dele a Bíblia para ser o fundamento da fé deles e mostrou, tá vendo? A Bíblia cumpriu a profecia, não foi sem querer, não foi um lapso da parte de Deus que Jesus morreu, foi tudo cumprimento de profecia. E isso fortifica a fé das pessoas na palavra de Deus. Pode mencionar. O que eu ia falar aqui é para quem estiver, né, quem estiver nos ouvindo depois, se não puder ir no vídeo, mas nós temos profecias em, né, Gênesis 3, Gênesis 12, Números 24, Salmos 2, que a gente não vai ter tempo de ler todas, obviamente. Nenhuma, aqui. Não vou conseguir. A gente não vai conseguir ler, mas é basicamente isso, né? E se eu não me engano, um dos discípulos que estava com ele era Cleopas, né? Eles ficaram... e o interessante da gente notar dessa história, Milko, também, é que os discípulos, esses discípulos em questão, eles estavam tão focados, mas tão focados na questão material da coisa, que uma das conversas que eles tiveram com Jesus, a conversa inicial foi que morreu aquele que iria redimir Israel. Só que redimir Israel na mente deles não era redimir no sentido perdoar pecados, era redimir no sentido de livrar dos romanos. Então, mesmo depois de todo aquele tempo, mesmo depois do sacrifício, mesmo depois de tanta coisa... E Jesus avisar várias vezes, por exemplo, no livro de Marcos, que eu vou morrer, vou ser crucificado. E nada. O momento que eles vão realmente entender, porque olha só, a gente estava, né, um tempo atrás, estava fazendo esse cálculo com o pessoal lá na igreja, a gente imagina que a distância aí que eles falam era de 60 11 estádios. Quilômetros. Isso, 60 estádios. Não, dá menos até. Não, é isso mesmo, 11 quilômetros, isso mesmo. Aproximadamente. 11 quilômetros, pra gente que mora em Alfenas, é como daqui pra Fama. Perfeito. Então, isso dá mais ou menos, se você for numa caminhada decente, né, porque você pode só ir passeando. Sim. 2 horas, 3 horas no máximo de caminhada. Então Jesus passou de 2 a 3 horas com eles, chegou na hora da janta, e só na hora da janta, quando eles viram a marca, que eles entenderam. Ah, não, peraí, é Jesus. E na hora que Jesus orou. Na hora que Jesus orou, que ele levantou. Ah, Jesus. Então, às vezes, isso também fica como lição pra gente, que às vezes a gente está tão envolto nas coisas do mundo como um todo, que Jesus está do nosso lado, falando com a gente, e a gente está esperando o milagre acontecer, a gente está esperando ele vir e libertar Israel, o céu abrir, pra gente falar, lá, ó, Jesus ali, ó, agora eu tô vendo. Poxa, tu fica envolto e não percebe que essas coisas pequenas estão dando sinais, né? Em Gênesis, Números, quantas passagens não falaram e o pessoal conhecia as passagens, sabiam e mesmo assim não se deram conta do que estava acontecendo. Você me fez pensar de mais uma coisa, mas antes de mencionar, eu achei interessante que você vê que Jesus não fez milagre. Em nenhum momento Jesus fez milagre para levar as pessoas para a Bíblia. Tanto é para acreditar na ressurreição dele. Você vê nesse episódio de Lucas 24 que Jesus não fez milagre e só após uma oração. E você vê, lendo em 24, Lucas 24, ele fala assim, ó, não ardia o nosso coração pelo caminho quando Jesus explicava na Bíblia tudo que ia acontecer. Estudo bíblico espetacular, como que dá? Eu quero chamar a atenção, outro detalhe importante, que você acabou de me fazer cair a ficha, outro detalhe, com relação a como que isso vai afetar, quantas pessoas tem no mundo hoje que estão cegadas com alguma trava no olho assim, e está esperando alguém, irmão, você, eu e qualquer um que é povo de Deus, para levar as mensagens bíblicas, para tirar a trave do olho deles, que é questão de um detalhe, você mostrar a vida. Puxa, é mesmo, é Jesus Salvador, é o sábado, não tem mortalidade da alma, já pensou? É um detalhe que está faltando, e quem que vai, se não é você, quem que vai ser? As pedras não vão falar. Eu gostaria de, posso continuar aqui? Com relação às pessoas que viram, provando que Jesus viu. Foi a mulher, primeiro Maria Madalena, os discípulos, Jesus apareceu para os discípulos à tarde, apareceu para esses dois. Primeiro 10, né?
Primeiro 10, Perfeitamente. depois 2, porque não, mas foi a de noite, no domingo à noite. Sim, então, no começo foi Maria Madalena, sim. depois pelo caminho esses dois, depois os discípulos à noite, depois ele apareceu várias vezes, durante os 40 sim. dias ali. Mas o que eu gostaria, se pudesse abrir em 1 Coríntios 15, aparece que Jesus para mais pessoas. E o que diz 1 15, 1 a 8, por favor? Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Isso é Paulo falando, né? O tempo dele, sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, a imagem nós estamos vendo agora na tela aqui, que é Jesus, que é os 500 que viram Jesus, que Paulo mencionou aqui, foi na hora que estava indo para o céu, 40 dias depois. E a imagem eu achei muito bonita aparecendo ali. E apareceu os anjos para falar para eles, esse mesmo Jesus que você viu subindo vai voltar, etc. ali. Então, está comprovado que várias pessoas viram Jesus ressuscitado. Não comprovou morto, pelos, inclusive romanos, e comprovou Jesus ressuscitou. Não foi o corpo roubado, não foi uma alma, o que for que aconteceu, né? Ele ressuscitou em corpo. E qual que é a importância disso? O próprio Paulo fala, que, como nós mencionamos no começo do estudo aqui, se a ressurreição de Jesus não for verdade, é vã a nossa fé. Mas não é vã a nossa fé, porque Jesus ressuscitou. E ele colocou lá, quantas pessoas viram e viu Jesus ressuscitado? É nesse ponto que eu queria chegar contigo, Amilcar, que é pra gente já ir se encaminhando pro final. Finalizando. Que é justamente o seguinte: a morte de Jesus, ela foi muito importante, porque foi ali que o preço foi pago. Mas por que Jesus tinha que ressuscitar? Esse que a gente precisa entender isso. Então você vai ter que voltar para o santuário. Se você lembrar do trabalho... Voltemos. Voltemos para o trabalho do santuário. O que acontecia no santuário? A pessoa entrava, levava o cordeiro, confessava os pecados e matava o animal no altar de sacrifício, que representa Jesus lá na cruz. E logo depois que você é salvo pelo sangue de Jesus, o que acontece? Você se batiza, que é a água ali. Agora, o que o sumo sacerdote tem que fazer? Ele tem que levar o sangue do cordeiro para dentro para fazer expiação dos pecados. É isso que Jesus foi fazer quando ele subiu ao céu, à direita de Deus, que fala aqui em Marcos, que ele subiu à direita de Deus. É isso que ele foi fazer quando Maria Madalena chegou para ele: não me detenhas ainda, porque eu tenho que subir para perguntar para o meu pai: Pai, está cumprido o preço pago pelo pecado? O Senhor aceitou o meu sacrifício? É isso que Jesus foi fazer no céu, para mostrar. E não se esqueça o detalhe: e ele continua fazendo intercessão por nós, para qualquer um de nós que pede para Deus o perdão dos pecados em nome de Jesus, você é perdoado. É o que Jesus está fazendo agora, hoje no santuário. Pois é, e se ele não ressuscitasse, essa intercessão não aconteceria, né? O sacrifício ficaria... Na verdade, não o sacrifício, porque o sacrifício foi feito da maneira que tinha que ser feito, mas o processo ficaria incompleto, né? Perfeitamente. E aí pra gente não teria... Bom, não adiantaria, né, como o Paulo fala, não tem como dizer de maneira melhor, não adiantaria, seria vão fazer essas coisas, porque, beleza, o sacrifício foi feito para pagar o dele, não o meu. Sim. Perfeito. Não então, o por meu, isso né? a importância da ressurreição. E você gostaria que eu fizesse o apelo final? Que eu tenho um apelo final, que está na hora do apelo final já. Já deram 5 minutos ali, mas se a gente ficar um tempinho, não tem problema não, ninguém vai... Eu achei interessante aqui, porque não adianta... Eu mencionei isso aqui no outro estudo, umas semanas passadas, que as verdades... E você também chamou atenção, está cego para algumas coisas. Escuta e não ouve, ou não ouve e não escuta, o que está acontecendo? De tudo que nós estudamos aqui, e nós vimos que aconteceu, no final de Marcos, Jesus fala para alguma coisa para os discípulos na hora que está subindo ali. Ele deu uma comissão para eles, um trabalho. Não é você estar salvo agora, vai morar numa montanha. O que é para você fazer? Qual que é o apelo? Leva esse evangelho que você aprendeu de salvação, que te traz paz.
E me permita ler esse trechinho aqui, Sim. está em Desejar Todas as Nações. Eu quero só aproveitar o autor, que é as últimas palavras do autor da lição, da nosso estudo aqui. Você já pensou em servir em um campo missionário longe de casa? O que o impede de assumir esse compromisso? Ou talvez você deseje iniciar um projeto missionário, mas sente receio em fazê-lo? Que temores estão impedindo você de seguir em frente? E agora a Pena Inspirada fala. Agora é inspirado, de já todas as nações. Cristo deu aos discípulos sua missão. Tomou plenas providências para a sequência da obra, assumindo ele próprio a responsabilidade do sucesso dela. Então o trabalho de evangelizar não é responsabilidade nossa. Nós temos que ser servos, como Jesus chamou para Isaías. Quem que vai por mim? Então, eu vou, Senhor. Certo? Então, ele vai, o sucesso depende dele. Enquanto obedecem à sua palavra e trabalhassem em ligação com Jesus, não poderiam falhar. Isso é promessa. Você não vai falhar trabalhando para Jesus, sem entregar e seguir a ordem dele. Por isso que ele fala que quem estiver trabalhando por mim, no fim do capítulo 16, olha, se a cobra te picarem, se alguém te perseguir, alguma coisa acontecer, vai vir muitos sinais, porque você faz um trabalho para mim, faz um trabalho para mim, eu vou te proteger. Como protegeu em Atos 2, Paulo lá, né? Vamos continuar. Então, ide às nações, ordenou-lhes. Ide às mais longínquas partes habitadas do globo. Mas saibam que a minha presença estará ali. Trabalhem com fé e confiança, pois nunca chegará o tempo no qual eu os abandonarei. Que promessa espetacular. Jesus citou, está intercedendo por nós e nos comissionou. Vai, ide, leva essa paz, esse evangelho de salvação para o mundo. E eu não vou te abandonar nunca. Deus seja louvado. É um grande privilégio, né? Infelizmente ainda existem pessoas, às vezes a gente mesmo, olha para isso e fala assim, nossa, mas trabalho, né? Vou ter que... Já trabalho a semana inteira, agora vou ter que ainda, sabe, sair, dar estudo, sol quente, essas coisas. É um privilégio. Os anjos queriam estar fazendo isso pela gente e Deus falou, não, são eles que têm que fazer, né? Pode falar. Já que você me permitiu mais um tempinho, voltando lá para Lucas 24, a primeira coisa que eles fizeram, após reconhecer que Jesus é o Salvador ressuscitado, o que eles fizeram? Eles reconheceram que ardia o coração pela mensagem bíblica, não milagres, pela Bíblia, fortalecendo pelas profecias cumpridas ali. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram assim que, vamos chamar assim, se converteram, abriram-se os olhos, Jesus ressuscitado. Ele fez oração e ele desapareceu. Que foi a primeira coisa que eles, qual foi a primeira atitude, qual foi a primeira vontade que eles tiveram de fazer? Eles se uniram para orar, não foi? Não, eles voltaram para avisar para as pessoas. Tá okay. Voltaram, então, isso aí, a pessoa que arde o coração por Jesus, porque a hora que você reconhece que você foi salvo, porque você e eu somos grandes pecadores, e eu só estou salvo pelo sangue de Jesus. Olha o que Deus, o céu todo, fez para me salvar, é grandioso. Até hoje trabalhando comigo para me salvar, é maravilhoso. Então, o que arde no meu coração? Eu não vou não vou para a montanha, eu quero levar esse evangelho para as pessoas. É a primeira coisa que uma pessoa convertida quer fazer. Eu quero levar essas boas novas, o evangelho eterno para as pessoas. Pois é. Pra gente finalizar, Milton, eu também não vou... Eu tinha muita coisa pensada quando a gente ia finalizar a lição 13, mas eu acho que eu só vou terminar a lição 13 com uma última coisa, que é o que Pedro fala. Se não me engano, acho que é Pedro que fala assim, que nós tínhamos que estar preparados a todos os momentos para dar a razão, por que nós acreditamos em Jesus. Olha... Acho que não há dúvida para quem está em casa, durante esses 13 sábados que nós estivemos aqui, de que a gente não precisa de mais motivos para acreditar em Jesus. No próximo trimestre nós vamos estudar sobre João. Provavelmente você vai estar aqui, se Deus quiser, se ele não voltar antes, ou se não voltar pra gente, né? Porque isso pode acontecer também. Às vezes ele ainda não voltou, mas vai que acontece, dormindo em Jesus. Vai que acontece alguma coisa com a gente, nós dormimos em Jesus antes, mas provavelmente estaremos aqui para repetir essas coisas novamente, porque a gente vai ver agora com outros detalhes. Exato. Só que o grande convite fica para mim, para você e para quem nos escuta, é que, sabe, não deixe de estudar a Bíblia, né?
Não deixa de estudar a lição. Olha que lição Para arder maravilhosa. seu coração, exato. Olha que lição maravilhosa que a gente teve. A gente pode não ter em pessoa, como os discípulos de Emaús tiveram, Jesus. Uhum. Mas a gente tem o Espírito Santo, tem a lição, Perfeito. tem A o Bíblia, podcast. Só que é o seguinte, a comunhão com Jesus, ela é pessoal. Então, não tem podcast, não tem Amilcar, não tem Lucas, não tem Tiago, que seja, que vai fazer você ter uma experiência mais próxima com Jesus e uma vida mais feliz do que o estudo da Bíblia. E a lição vai te ajudar bastante com esses textos, algumas coisas que são mais difíceis, e até te lembrar de eventos que já aconteceram, como aconteceu na lição hoje, a lição de hoje, que tem aqui mostrando, olha, sabe essas promessas aqui, elas aconteceram, estão confirmadas aqui e ali, então olha, estuda para você ver que é verdade, como você disse, né, para aquecer o coração. Exato. Então, querido, se não foi nesse trimestre, mas que seja nesse agora, quem sabe agora seja a hora de você... Né? Se não tiver a lição, também, olha, a gente sempre fala para comprar porque é bom, o papel é legal, ele permite que a gente escreva, a gente estude, mas quem sabe você começar a acompanhar, não só com a gente aqui, mas acompanhar online, porque a lição tem de graça na internet, né? Largar um pouquinho aí o WhatsApp, largar um pouquinho o Instagram, o Facebook, passa um tempinho com Jesus. Amém, amém. Eu tenho certeza que vai ser bom, não só para você, mas para quem está à sua volta também, porque as pessoas à nossa volta, elas também são abençoadas. Amém. Quando nós nos tornamos uma bênção. Então, que esse possa ser o nosso trimestre, né? Se não foi esse, o próximo. Jesus está a todo momento nos ajudando. Amém. Que Ele nos abençoe. Finaliza pra gente, amigo, com uma oração? Oremos. Pai querido, Deus eterno, mais uma vez temos o privilégio de agradecer ao Senhor por nos preparar a Bíblia, que é a sua palavra, que é o pão da vida, que fortalece a nossa fé. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado por Jesus ter morrido, ressuscitado, está hoje intercedendo por nós. Isso pedimos que continue nos perdoando. Pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. E com isso nos despedimos. Fique com Deus e nos encontramos, se Deus quiser, na semana que vem com um novo tema. Que nosso nome permaneça escrito no livro da vida. Amém. Tchau, tchau.